O que acontece quando um pastor presidente de 88 anos insiste em se manter no poder? O que acontece é isso aqui, ó. Eu sou o presidente dessa convenção. Vai pra lá. Esse é o pastor Posidônio Martins. Ele é pastor de uma grande convenção que fica no Pará e no Mato Grosso, né? A CAD Seta, a Igreja Assembleia de Deus, inclusive. Os nossos amigos do JM Notícias escreveram uma matéria muito importante sobre isso, o que vai ilustrar muito bem o que a gente está vendo aqui. Mas antes da gente ler essa matéria, que foi publicada pelos nossos irmãos do JM Notícias, eu vou reproduzir o vídeo na íntegra para a gente ver toda essa confusão do início ao fim. São um pouco mais de 2 minutos, e mostra a revolta, a indignação da igreja com o pastor Posidônio, repito, de 88 anos, que não quer, senhoras e senhores, de forma nenhuma, largar o poder. Ele é presidente dessa convenção há mais de 2 décadas e está à beira, né, às vésperas de vencer de novo uma outra eleição. Tramou uma estratégia muito bem elaborada para se manter no poder, ou seja, ele quer morrer no cargo. Essa é a grande verdade. Vamos acompanhar o vídeo e eu volto já trazendo para vocês uma explicação sobre o que está acontecendo aqui, quem é o pastor Posidônio e o que de fato ele quer com isso. Bora ver. Os que não aprovam, fiquem sentados. Você vai me dar o microfone ou não vai? Os convocados Você vai me dar ou não vai? decidem. Você vai me dar o microfone ou não vai? Quem responde para o senhor é o Dr. João Paulo, que é o advogado do Eu convocado. não quero saber de João Paulo. Eu sou o presidente dessa convenção. Vai pra lá. Eu quero dizer pra você. Que vergonha! Que vergonha! Que vergonha! O Seta tá aqui! Que vergonha! O Seta não tá aqui! Nós não aceitamos esse negócio aí. E eu não sei! Nós não aceitamos esse barraco. Um movimento que não existe! Por isso eu não vou aceitar! De maneira nenhuma eu não vou aceitar isso! Nós não aceitamos esse negócio Falta de também. respeito! É falta de respeito para comigo! Não. Eu sou o presidente dessa convenção e eu não vim aceitar essa convenção! Não é mais! Não, senhor, pode vazar. Foi ele que rachou. Você não é mais! Rachou porque quis. Você não é mais! Você não aceitou porque é um covarde. Quer que ficar com dinheiro, vagabundo. Por que razão, então? Ou então aceita a eleição, então. Ficar brigando por causa de dinheiro, Que rapaz. vergonha! Falta de vergonha isso daí. Gente, eu deixei o vídeo rolar até aqui, sem interrupção, e agora eu vou fazer alguns comentários sobre o que a gente está vendo do começo aqui, né? Esse aqui, que está com o microfone, ele é o pastor do campo, pastor presidente do campo de Sapucaia, né? Aí o pastor Posidônio foi lá e queria, por fim da força, que ele passasse o microfone para ele. E o que me chama muita atenção é que no altar, sentado lá atrás, você tem 3, mais um lá atrás, você tem 4 pessoas sentadas, né? Pode ser obreiros ou pastores também. A reação deles, fria, talvez até assustada, fica olhando, né? Olhando o insulto do pastor Posidônio contra o pastor local. Vai lá. Os que não aprovam, fiquem sentados. Vai lá. Você vai me dar o microfone? Você vai me dar o microfone ou não? Quer dizer, o homem já chega dando marra, dando carteirada. Os convocados E o pastor segue. Os convocados, uma votação lá. E o pessoal lá atrás ficam parados, né? Só observando a reação do pastor que está com o microfone. Ó. quem responde para o senhor é o Dr. João Paulo, que é o advogado do convocado. Eu sou Agora acontece um crime, né? Enquanto estavam batendo boca ali, vai me dar o microfone ou não? Eu sou o presidente, rapaz, me respeite. Era só
né, batendo boca. Agora acontece um crime, uma agressão. Pode parecer bobagem, foi só um empurrãozinho. Não, isso é agressão, isso aqui é agressão. Esse pastor que acabou de ser empurrado deveria imediatamente registrar um boletim de ocorrência porque foi agredido, e a câmera mostrou isso, né? A câmera mostra isso. Agora imagina você, os membros dessa igreja, que são dirigidos por esse pastor que foi empurrado, imagina a igreja vendo o seu pastor sendo agredido pelo pastor presidente de 88 anos que está fazendo uma baita de uma manobra para se perpetuar no poder. Gente, isso é muito grave o que está acontecendo no Brasil. Eu quero daqui a pouquinho fazer um alerta para... Eu vou citar alguns nomes. Eu não gosto de citar nomes aqui dos nomes que eu vou citar, mas eu vou citar já já. Fica comigo. Eu vou fazer um apelo aqui, que eu acho que é a única forma de resolver esse problema. É a única forma de resolver esse problema. Então o pastor Posidônio empurra. Os três continuam lá sentados, um levantou. Lá. Continua. Aí o que o pastor faz? O pastor foi agredido, que é o pastor da igreja, o presidente de Sapucaia. Ele desce do altar, certamente revoltado, indignado. Nesse momento se aproxima mais um, né? Deve ser um pastor obreiro. Não sei, acho que é obreiro, se fosse pastor estava no altar. Se aproxima. Tá lá. E a igreja começa a se exaltar. A igreja começa a se exaltar. Aí ele dá o toque, você viu? Olha só, olha o que o pastor Posidônio faz. Ele olha para esse que está aqui, né? Carequinha aqui, e aponta para ele e fala alguma coisa. Olha lá. Aí o outro lado de trás já se aproxima. Observa. Chega mais um, se aproxima. E ficam em posição, já aqui em posição, né? Os braços cruzados aqui, em posição de defesa. Em alerta, né? Olha lá. E os três continuam sentados lá. Olha lá. O pessoal começa a circular. Chega mais um, se aproxima. Eu estou revoltado com esses três lá de trás. Se esses três forem da igreja de Sapucaia, do campo de Sapucaia, meu irmão, é uma vergonha. Infelizmente eu não tenho essa informação. Vocês viram um pastor ser agredido ali no altar e não fizeram nada. Sequer se levantaram. Eu imagino que a pressão é grande, eu sei como é que funciona essa questão de subordinação, mas não saíram do lugar. Ficaram sentados, enquanto outras pessoas se levantam, possivelmente aliados ali, amigos ou próximos, ou subordinados também do pastor Posidônio, se aproximam do altar e ficam ali em posição de defesa. Por quê? Porque aí criou-se um cordão de isolamento, com a igreja se revoltando. Você precisa proteger o rei, né? Tem que proteger o rei. Então está todo mundo ali já preparado para uma eventual revolta ainda maior da igreja, o pessoal se levantar ali, o que aparentemente no vídeo não aconteceu. Olha lá, mais um que chega e fica em posição de defesa, braço cruzado. Por quê? Para proteger o Posidônio. Mas não aceito esse negócio também. Sou o presidente dessa convenção. De novo, né? Eu sou o presidente dessa convenção. Gente, isso é um absurdo, cara. O que está acontecendo nas igrejas evangélicas brasileiras, com o envelhecimento desses líderes, desses presidentes de convenções e o amor ao poder, porque o envelhecimento é um caminho normal, né? Faz parte da natureza humana. O ser humano nasce, cresce, reproduz e morre. O natural é que haja um desapego também natural ao poder. Parece que não. Acontece exatamente o oposto. Era tão bom que esses homens aprendessem com o pastor Márcio Valadão, né? O pastor Márcio Valadão, talvez se não fosse a doença, talvez ainda tivesse como presidente, ficou por 50 anos, né? Meio século no poder. Mas um belo dia, vendo a sua condição física, disse: completei 50 anos, vou passar o bastão. Escolheu uma pessoa que nem era da família e passou o bastão da igreja que ele presidiu durante tantos anos, né? Passou o bastão. Ele deixou de ser pastor, irmão? Alguém sabe se o pastor Márcio Valadão deixou de ser pastor? Não, é claro que não. Ele simplesmente deixou de presidir a igreja. Porque o pastoreio não é a profissão, é o chamado, né? Você é pastor, você exerce o chamado de pastor. Agora, você atua
ou você atua comandando uma igreja, como presidente da igreja, ali você está como presidente. Você não é. Você é pastor. Você não é presidente. Você está. Então o pastor Posidônio, que é pastor, está como presidente dessa convenção, que atua, repito, no Pará e no Mato Grosso, há 2 décadas. Está arrumando agora, a partir de janeiro, para um novo ciclo que pode durar aí alguns poucos anos, né? Dada a idade dele. Mas aí você fala, não, Israel, mas peraí. Por que essa briga toda, né? Por que ele quer ser? Por que ele quer ser, então, o presidente de novo dessa convenção, sendo que ele já tem 88 anos? Aí deixa eu mostrar para vocês essa página aqui. A página da CGADB, que mostra aqui a convenção, a sede é CAD-CETA, Pará e Mato Grosso. É logo 2 estados. Convenção Interestadual dos Ministros das Igrejas da Assembleia de Deus nos estados do Pará, Mato Grosso e outros estados da Federação. Presidente, pastor Posidônio Martins Reis. Eu vou perguntar, eu não ia não, mas eu vou. Eu vou dar a você 5 segundos para você responder. Quem você imagina que é o primeiro vice-presidente da convenção? Quem? Vamos contar? 5. Comenta aqui embaixo, né? Você comentar aqui embaixo. Quem você acha que é o primeiro vice-presidente da convenção? Primeiro vice do pastor Posidônio. Comentou? Deu tempo de você comentar aqui embaixo quem você acha que é o primeiro vice-presidente? Acertou que disse que é o pastor Joás Posidônio Martins Reis. Dá para imaginar quem é o pastor Joás Posidônio, não? Filho? Alguém disse filho aí? Acertou quem disse filho. Acertou quem disse filho. Então o pastor Posidônio, ao invés de ser talvez um pouquinho mais maduro, menos apegado ao poder, e falar, bom, eu vou indicar o meu filho. Talvez ele imagine que o filho não ganharia, né? Talvez ele veja fraqueza na liderança do filho. Ele quer ganhar a eleição para quando ele partir dessa para melhor, e não vai demorar muito. Não estou jogando praga aqui, é fato. O cara já tem 88 anos, está com o pé mais para lá do que para cá. Ele vai deixar quem? Joás Posidônio Martins Reis, que é o primeiro vice-presidente e ascende ao trono. É pelo menos o presidente nessa... vou usar o termo legislatura, né? Não seria isso não, mas nesse biênio, quadriênio, acho que é quadriênio, né? É o vice-presidente, é o pastor Joás Posidônio, que deve ser também a mesma chapa na próxima eleição que deve acontecer agora no início do ano que vem. Então talvez seja esse o desespero do pastor Posidônio, né? Deixar o filho como presidente, porque quando ele partir dessa para melhor, e vai acontecer cedo ou tarde, ele quer deixar o filho como presidente. Então segue lá a historinha lá, ninguém se levanta dos que estão sentados, dos 3. Eu fico triste se esses homens forem da igreja do pastor de Sapucaia, do campo de Sapucaia, que foi empurrado. Se for uma vergonha, não defenderam o seu pastor. Lamento profundamente. Mais um. Olha o cordão de isolamento em torno do pastor Posidônio, e os 3 ficaram acuados lá atrás. Repito, compreendo perfeitamente que se forem, né, eu posso estar inclusive me equivocando, se estou me equivocando aqui, me perdoe. Compreendo, talvez a questão da hierarquia, da pressão, nada fizeram para proteger o seu pastor. Se não for, também desconsidere. Agora, vamos ler o que disse o pessoal do JM Notícias a respeito exatamente de uma estratégia demoníaca, porque isso aqui data dentro da política, né, chamada de rasteira, né, para evitar a derrota. Olha o que fez o pastor Posidônio para evitar a derrota, vendo que estava perdido. E isso aqui, essa imagem que a gente está vendo, esse vídeo que a gente acabou de ver, só leva ele cada vez mais para a derrota. O problema é que quem vota não são os membros, né? Quem vota são os pastores. E aí, irmão, o pastor que votar no pastor Posidônio, irmão, é tão sem vergonha quanto ele. Não, fala a verdade. Ou não é? Ou você acha que não? Porque o que ele está fazendo aqui, olha a manobra dele. Ao criar 2 novas convenções, pastor Posidônio afasta a oposição e garante a permanência no comando da CAD-CETA. Ele viu que ia perder e ele fez uma jogada que até a matéria cita, uma jogada de mestre, né? Quem escreveu a matéria foi o Davi Gomes. Diz assim: o pastor Posidônio Martins Reis, atual presidente da convenção CAD-CETA Pará, e que comanda a entidade desde 2003,
fez uma cartada de mestre ao perceber que estava à beira de perder a presidência da convenção para o pastor Marinaldo Soares, líder influente de São Geraldo, no Pará. Segundo fontes do JN Notícias, o pastor Marinaldo, que estava praticamente com a chapa fechada para disputar o comando da convenção, já havia avisado ao pastor Joás Posidônio, deve ser assessor dele, né, que é o filho dele, deve ser o cara que resolve, até pela idade do pastor Posidônio, coitado, eu acho que não consegue nem participar de reunião mais, que iria disputar a presidência. Nas contas de aliados de Marinaldo, ele dispunha de convencionais suficientes para ganhar no voto contra os Martins. Aí vem a retaliação. Segundo consta, em alguns veículos de comunicações, o pastor Posidônio iniciou uma perseguição a alguns aliados de Marinaldo. E o tiro saiu pela culatra, criando ainda maior resistência de alguns convencionais. E ele é nessa pegada sempre, né? A gente já postou vídeos lá no nosso Instagram, onde ele diz o tempo inteiro: eu sou o presidente, respeite que eu sou o presidente sou eu. Dando carteirada, né? Aí tem a Confradespa e a CIADCETA MT, do Mato Grosso. Para permanecer no comando da CIADCETA no Pará, o então pastor Posidônio Martins e Joás decidiram, olha o que eles fizeram, abrir mão do estado no Mato Grosso. Então, vamos fazer o seguinte: a partir de agora a gente só quer o estado do Pará. Deixa o Mato Grosso, porque no Mato Grosso ele perdia. Se vocês somam os votos dos pastores do Mato Grosso e os pastores do Pará, ele perderia a eleição. Então, olha a jogada que ele fez, né? Maquiavélica, uma rasteira, né? Que ele dá em todo mundo. Então, vou fazer o seguinte: já que eu vou perder no Mato Grosso, vamos cortar aqui. Mato Grosso fica com o pastor José Antônio. O então pastor Posidônio Martins e Joás, o filho, né, decidiram abrir mão do estado do Mato Grosso, entregando o comando para o pastor José Antônio Francisco Campos. Deu independência para essa fatia da convenção. Líder da igreja em Confresa, no MT. Aí surge essa nova convenção. E emancipando a futura convenção Confradespa. Emancipa. Quem é de lá, fica lá. Sob a liderança do pastor Marinaldo Soares, que já avisou que a convenção irá ter autonomia em todo o estado do Pará. Então a Confradespa, a Confresa fica no Mato Grosso, que é com o pastor José Antônio Francisco Campos. A Confradespa, que vai ser criada ainda, fica com o segundo nome, que seria o segundo concorrente, o pastor Marinaldo, que é o segundo vice-presidente, está aqui, ó, segundo vice-presidente. Tem, obviamente, uma grande influência dentro da igreja. Então, o pastor Posidônio vai essa cartada para tirar exatamente o pastor Marinaldo da jogada. Então, ele dá uma fatia da convenção para o Marinaldo, dá outra fatia da convenção para o pastor José Antônio Francisco Campos e fica com a CIADCETA no Pará. Diminui o seu poderio, mas fica com a certeza de que vai ser eleito. Por quê? Porque agora ele vai ficar na CIADCETA só com aqueles que ele sabe que votará nele. Mais do que isso, né? Mais do que isso. Quando ele faz isso, quando ele separa esses convencionados, né? Esses opositores, seja o Marinaldo, seja o pastor José Antônio, ele não tem mais concorrente, né? Então vai ser uma eleição que ele vai disputar por WO, praticamente. Não tem com quem concorrer. Entendeu o que ele fez aqui? O medo da derrota. Quer dizer, o cara já está perdido, né? Olha que loucura. O cara já perdeu, mas para não perder e não sair do poder, ele fatia a convenção. Eu já vi isso acontecer. Que já avisou que vai ter autonomia em todo o estado. Tem autonomia em todo o estado do Pará, porque é uma convenção independente, né? E aí começa uma guerra entre as convenções. Agora o Marinaldo e o pastor Posidônio vão brigar para ver quem vai atrair mais pastores. Não é assim que funciona? O Marinaldo vai começar a atrair cada vez mais pastores da própria CIADCETA para a sua convenção, que vai ser inaugurada certamente no ano que vem. Sem a participação dos pastores Marinaldo e José Antônio do CIADCETA, os Martins garantem a permanência no comando da igreja por mais algumas décadas. Há exemplo, aí tem um exemplo muito bem ilustrado pelo jornalista Davi Gomes, que foi o que aconteceu com a CGADB. A exemplo da própria CGADB, ou seja, quando saiu o pastor Samuel Câmara, desligou-se da convenção e fundou a própria CADB.
findou-se a disputa pelo comando na maior convenção evangélica do Brasil. Lembra? O pastor Samuel Câmara sempre disputava, sempre batia na trave. E aí ele vai lá e funda a convenção dele, a CADEB, né? CADB. E aí ele leva a paz para casa do José Wellington, né? Leva a paz para eles, porque não tem mais por que brigar pela CGLB, eu tenho a minha própria convenção. Não tem mais quem concorra com eles, então aí já há quase um século no poder, bem perto disso. Bom, eu vou finalizar esse vídeo fazendo um comentário para fechar. Eu acho absurdo, já disse, tenho dito, repetido isso aqui em vários vídeos. Eu acho absurdo que, e não é etarismo aqui, tá? Só para ficar claro, não, nada a ver com a idade do pastor Posidônio, porque ele, até mesmo pela idade dele, deveria ser sábio, né? A idade nos dá sabedoria, é momento de descansar, é momento de ser, por exemplo, um bom conselheiro. Olha o que fez o pastor José Wellington, passou o bastão para o filho, né? Passou o bastão para o filho lá atrás e está com a Confradespa lá em São Paulo ainda, mas não tem, a Confradespa, né? Não é mais presidente da CGADB, entendeu que era hora de passar para o filho. Ruim, na minha opinião, porque continua dentro da própria família, fica aparecendo um cargo hereditário, né? Que não deveria, pelo menos não deveria ser. E é o que está tentando fazer o pastor Posidônio, certamente, passar para o filho. Mas 88 anos, cara, preste atenção. Eu tenho dito isso aqui, tenho feito esses comentários aqui, e talvez algumas pessoas concordem e outras não. O ministro da Suprema Corte fica no poder por 75 anos. Até 75 anos. Uma lei chamada Lei da Bengala, que até alterou, né, de 70 para 75. Esse é o limite. Então, entre 70 e 75, ele começa a se preparar para sair. Com 75 anos, ele é obrigado, de forma compulsória, pela lei, a deixar o cargo. Nós estamos falando de um ministro da Suprema Corte, do alto escalão do poder no país. É quem manda no país. Né? Quem manda no país e decide o que a gente pode ou não fazer, em última instância, é o STF, são os 11 ministros da Suprema Corte. Eles só podem ficar compulsoriamente até os 75 anos. Por que um pastor, presidente de uma convenção, pode presidir um rebanho gigante de pessoas, muito grande, que envolve milhares e talvez até milhões de vidas e de famílias, até os 88 anos? Ou aos 88 anos, né? Ele tem 88, mas pelo jeito ele quer concorrer novamente, quer ficar até morrer no cargo. Quer ficar até morrer. Por quê? Então o apelo que eu faço é para os nossos irmãos lá na bancada evangélica, os pastores. Eu sei que isso é ruim, é uma pauta até impopular. Não é uma pauta impopular? É uma pauta impopular, com certeza. Mas os irmãos da bancada evangélica, que são evangélicos, muitos deles pastores, nem todos são evangélicos, mas alguns são, nem todos são pastores, mas alguns são, deveriam rever isso aí. Façam alguma coisa, pelo amor de Deus, pela igreja evangélica. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Não, o pastor Posidônio não vai deixar de ser pastor. Se o pastor Posidônio fosse impedido de disputar a presidência da Convenção da Assembleia de Deus lá do Pará, ele não deixaria de ser pastor, porque isso é um chamado. Ele deixaria de ser presidente. Entende? Deixaria de ocupar um cargo de liderança. Só. Nada, nunca, ninguém vai tirar dele ou de quem quer que seja o chamado de pastor. Isso ele vai levar para o túmulo, né? Mas é preciso que haja um consenso para entender que essa não é uma idade adequada, porque ele fica gritando, eu sou o presidente, ele não tem mais nenhum respeito das pessoas, fica aquela situação vexatória, entende? Então não dá mais para tolerar esse tipo de situação, e incrivelmente a gente vê isso acontecendo quase que diariamente. Quase que diariamente. Na minha opinião, até deveria ter uma lei que proibisse também que os presidentes de campo passassem isso hereditariamente para os filhos. Né? Não pode, irmão. A igreja precisa ser tratada com respeito, e não como uma empresa familiar, não como um negócio familiar. E há quem diga que, ou há quem pense, se isso acontecer, de uma lei fazendo isso, impedindo a presidência, não, isso aqui não é de forma nenhuma o Estado entrando na igreja, ou se envolvendo com a igreja. Não, mas não é o Congresso quem dita as leis? Alguém não precisa fazer alguma coisa? Não é o Congresso que determina quem aceita, por exemplo, né, quem vota a favor, por exemplo, da isenção de impostos para instituições religiosas? Porque não pode também determinar uma regra como essa? Irmão, tem um teto aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos seguir a lei
do judiciário. Um juiz se aposenta com 75 anos. Então, se o juiz, se a lei aumentar para 80, então os pastores também. Mas um pastor só poderá presidir, não é ser pastor, presidir uma convenção até 75 anos, compulsoriamente. Ponto. Repito, não deixará de ser pastor, mas deixará de ser presidente. Acabou. Porque aí você abre espaço para gente nova, para uma mentalidade nova. Isso deveria ser natural do próprio pastor, né? Não, já plantei aqui a minha semente, agora eu vou descansar. Com a minha família é tempo de descansar, né? Não. Então fica aí o pastor Posidônio, aos 88 anos, comprando briga desnecessária, ferindo pessoas, né? Literalmente pessoas ficam chateadas, revoltadas com o que acontece, porque o cara não quer deixar de roer o osso. Parabéns aí pela matéria do pessoal do JM Notícias, obrigado pela publicação, achei muito importante, né, nesse momento, fui procurar e já achei lá. O pessoal tá sempre em cima do lance, né, para trazer essas informações para o resto do Brasil. E a você que é da Assembleia de Deus, aguenta um pouquinho, né, vamos tolerar, porque, cara, tá difícil, né. Tá difícil. Gente, aqui do lado aparecerão 2 vídeos. Você pode escolher um desses vídeos para continuar acompanhando nosso conteúdo. Se você quer continuar acompanhando essa novela da CAD7, a gente vai trazer uma entrevista em breve, muito esclarecedora sobre isso. Por isso que eu te convido a se inscrever em nosso canal. Se inscreve, ativa a notificação e quando a gente publicar algum vídeo novo, você vai ser o primeiro a saber. Não deixa de deixar o teu like, né? De dar o teu like e também de comentar o que você pensa em tudo isso.